Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos continuar estudando o conceito de funções e dessa vez nós vamos falar sobre gráfico de funções. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixe logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode contribuir com o professor aqui. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser muito bem-vinda e vai me ajudar a manter os conteúdos aqui desse canal sempre livres e gratuitos, beleza? Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula uma continuação sobre a introdução às funções. Vamos falar aqui um pouco agora, nesse início, sobre o seguinte. Dados dois números reais, digamos A e B, nós vamos chamar essa dupla, nessa ordem aqui, tá? A e B, de par ordenado, ok? E nós vamos representar um par ordenado dessa maneira. Nós vamos botar parênteses, um número, vírgula, outro número, parênteses. Então, isso aqui representa um par ordenado. Ordenado, a palavra vem de ordem, né? Então, tem que ser o primeiro valor é esse, o segundo valor é esse. Beleza. Esse par ordenado, a gente chama esse primeiro valor aqui, ó, que é o A, de abscissa, e nós vamos chamar esse segundo valor aqui, que é o B, de ordenada. Temos aqui alguns exemplos. Então, está aqui, ó, o par ordenado 1, 2. Então, quem é a abscissa? É 1. Quem é a ordenada? É 2. Agora, esse outro par ordenado, quem é a abscissa? Meio. Quem é a ordenada? Menos 1. Mais esse exemplo aqui, quem é a abscissa? Menos raiz de 2. Quem é a ordenada? Raiz de 3. E esse outro par aqui, olha só, quem é a abscissa? 2. E quem é a ordenada? 1. Esse exemplo aqui, por último, foi de propósito, porque, veja, aqui a gente tinha 1, 2, e aqui nós temos 2, 1. São pares ordenados diferentes, porque a ordem desses números na sequência aqui importa, beleza? Então, agora que nós vimos o par ordenado, vejamos mais uma coisa aqui que a gente vai precisar para poder marcar esses pares ordenados e representá-los de uma maneira geométrica. Digamos agora que nós temos essas duas retas representando os números reais. Nós já vimos que essas retas elas são usadas da seguinte maneira, né? Você marca um certo ponto que é o zero. Para valores para a direita, a gente coloca os números reais positivos. Para valores para a esquerda, a gente coloca os números reais negativos, tá? Então, digamos que a gente tem essas duas retas, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma delas e vai colocar perpendicular em relação à outra, de tal maneira que elas se cruzam aqui, ó, na posição zero de cada uma delas, tá? Formando algo como essa figurinha aqui, belezinha? Vamos ver isso aqui um pouco mais e como que a gente vai chamar isso daqui. Considerando, então, aquela representação que nós vimos anteriormente, onde a gente colocou essas duas retas, né, representando números reais perpendiculares e se cruzando aqui, ó, no zero delas, essa representação nós vamos chamar de um sistema de eixos cartesiano, ou plano cartesiano. A reta na horizontal, a gente vai dizer que é o eixo x, e a reta na vertical, a gente vai dizer que é o eixo y. A gente também vai chamar esse eixo x de eixo das abscissas, e esse eixo y a gente vai chamar de eixo das ordenadas. Ao montar um sisteminha assim, a gente consegue marcar pontos nesse nosso sistema de eixos aqui. De que maneira? Então, digamos que eu tenho aqui o ponto A, que seria, por exemplo, 1, 2. Eu quero dizer o seguinte, esse par ordenado, 1 é abscissa, 2 é ordenada. Ou seja, 1 é eixo x, 2 é eixo y. Então, ó, 1 eixo x e 2 eixo y. Então, a gente vai conseguir marcar, olha só, se a gente fizer aqui, ó, seguindo, esse pontozinho aqui. Aqui seria o meu A, percebeu? Digamos que eu tenho agora, sei lá, o ponto B. Então, digamos que seja agora menos 1, 2, tá? Quem que vai ser esse aqui agora? Bom, menos 1 para x, então menos 1 para as abscissas e 2 para a ordenada, 2 para y. Então, vai ser aqui, ó, vou marcar, ó. Então, você vê que eu vou seguindo uma linhazinha paralela ao eixo y, depois uma linhazinha aqui, ó, paralela ao eixo x, marco esse outro ponto, que é o ponto B, beleza? E assim você consegue marcar vários outros pontos. Seguindo, então, esse raciocínio, né? Então, digamos que eu marco aqui agora. Eu vou primeiro marcar e depois a gente coloca quem seria as coordenadas, né? Então, esse aqui é o ponto C. Esse ponto C vão ter coordenadas, né? As coordenadas são justamente esses pares. Então, por exemplo, menos 2 para a abscissa e menos 1, aliás, para a ordenada, beleza? Então, isso forma o ponto C. E agora, digamos que eu tenho esse daqui, ó. Vou marcar aqui primeiro, depois a gente diz quem é. Ó, esse aqui é o ponto D. Quem é a abscissa dele? A abscissa dele é 1. Quem é a ordenada dele? É menos 2. Perceba, então, que com esse sistema de eixos cartesiano, ou plano cartesiano, a gente consegue marcar pontos aqui e basta, então, a pessoa me dar um par de números, né? O primeiro número vai ser no eixo x, que a gente marca, né? Ou seja, no eixo das abscissas, e o segundo número vai ser que a gente marca no eixo das ordenadas, o eixo y, belezinha? Dado, então, que você tenha um sistema de eixos cartesiano ou um plano cartesiano, se você tem uma função f de a em b,
nós vamos dizer que o gráfico dessa função f vai ser esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto é formado por todos os pontos, né, todos os pares ordenados, onde a abscissa é o valor do domínio da nossa função. Lembra que o conjunto aqui de partida é o domínio, né? E a ordenada desse par ordenado vai ser justamente a imagem daquele valor através da função, ou seja, vai ser o nosso f de a. Então, se você me dá um valor a no domínio, você marca isso no eixo x, você me dá o f de a, que é um valor da imagem, né, da função, você marca isso no eixo y, e aí você vai ter então um ponto. Então, aqui, ó, aqui se eu fosse marcar, ó, aqui seria o meu ponto a f de a, certo? Então, quando você junta todos esses pontos, né, quando você faz variar todos os pontos que estão, né, todos os valores que estão no domínio, aí você vai fazer aqui todos os pontos, e aí isso tudo, esse conjunto, você chamar de gráfico da função f, beleza? Nós vamos ver alguns exemplos de gráfico de função para a gente poder ficar mais claro, tá beleza? Vejamos então aqui no GeoGebra o gráfico de algumas funções para a gente poder treinar, tá? E entender um pouco melhor esse conceito. No caso do GeoGebra, você pode baixar esse programa no site www.geogebra.org, é um programa livre e gratuito, e ele vai ajudar muito a gente a estudar matemática, tá? Então vamos lá, digamos que eu venho aqui na barra de entrada do GeoGebra e vou colocar uma função. Vou colocar a função f de x igual a 2x mais 1. Ok, então ela desenhou aqui, ó, o gráfico dessa função. Veja o seguinte, olha só, digamos que eu pegue aqui, eu vou botar um pontozinho aqui, então veja, o que acontece aqui é o seguinte, olha só, no caso aqui para x sendo 1, o valor do meu f de x foi 3, né? Tanto que se você colocar aqui no lugar de x1, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, tá? Como ele pega agora o domínio dessa função, né? Já que eu não falei nada, ele considera que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números reais aqui, né? Para cada número real desse, ele vai calcular essa continha, 2x mais 1, e marca o valor de y correspondente, ou seja, que vai ser o valor de, no caso, f de x, né? E veja que é o seguinte, ó, vamos marcar aqui o ponto A em outros lugares, sei lá, aqui, né? Aí até coloca aqui aproximado, ó, aproximadamente 0,48, deu mais ou menos 1,96, tá? E aí você vai marcando aqui os pontos, ó, e ele vai mudando ali, tá certo? Ó, por exemplo, aqui, deixa eu botar em cima, quase, consegui, ó, menos 1, tá vendo? Ó, porque se você colocar no lugar de x menos 1, o resultado dessa conta aqui, que é 2 vezes menos 1, mais 1, vai dar menos 1. Aí eu coloco outro valor, né? Eu coloco para cá, vamos mudando, aí você vai mudando lá. Sempre é como se ele estivesse fazendo o seguinte, pegando o número aqui para x, calculando f de x e marcando, tá? E aí você vai ter esse gráfico então, beleza? Então, o conjunto formado por todos os pontos desse gráfico, onde cada ponto vai ser de que maneira, né? Vamos escrever aqui, olha só, é como se fosse, eu vou até botar entre aspas para ele botar como um texto. Eu vou ter um azinho, né? F de azinho, tá? Aí ele escreveu aqui um texto para mim, ó, por isso que eu botei entre aspas. Então veja, todos esses pontos aqui, onde esse a vai ser um elemento domínio da função, né? Quando você faz esse a variar para todos os valores, né, do domínio da função, você vai ter então um conjunto de pontos que é justamente o gráfico, beleza? Agora, o gráfico não precisa ser necessariamente essa linha cheia, chamando aqui de cheia para ser intuitivo, tá? No sentido de que ela não tem interrupções. Mas, a depender do domínio da função, ela podia ser, na verdade, um conjunto de pontos assim espaçados. Por exemplo, nessa função aqui, digamos que ao invés de a gente considerar, vou até esconder esse pontozinho A, digamos que ao invés de considerar que o domínio fosse, por exemplo, o conjunto dos números reais, se o domínio fosse o conjunto dos números inteiros, tá? Então, para poder representar isso, eu vou fazer aqui no GeoGebra, olha só, vou fazer sequência, que ele vai marcar para mim uma sequência de pontos aqui, certo? Sequência. A sequência vai ser formada pelos pontos, que vai ser, por exemplo, a, f de a, certo? Onde esse a vai ser um número que eu vou botar, sei lá, de menos 100 a 100. Não dá para botar de menos infinito até mais infinito aqui, inteiro. Então, vou botar de menos 100 a 100, que já vai dar para ter uma ideia. Olha só, já marcou para a gente aqui, ó. Eu vou esconder aqui o gráfico da f. Veja só, tá vendo que são um conjunto de pontos aqui, ó? Vou até mudar o zoom, ó. Você vê, ó. Beleza, ó. Então, para essa função f de x igual a 2x mais 1, essa função f, né, que a imagem é f de x igual a 2x mais 1, se o nosso domínio, né, fosse os inteiros, né, lembrando que os inteiros são os números exatos, os números inteiros eles são justamente os números sem prazo decimal, né, positivos e negativos. Então veja como é que ele fica aqui, ó, ficaria só uma nuvem de pontos, tá vendo, ó? Seria se a gente tivesse o domínio aqui sendo os inteiros, tá? Se o domínio for o real, ó, aí já seria essa curva, nessa linha aqui cheia, né? Deixa eu esconder aqui agora. Aí já seria isso aqui. Você percebeu a ideia? Então, ao mudar o domínio, você pode também mudar qual é o formato aqui que vai aparecer do gráfico, né? Porque você vai mudar o conjunto de pontos que forma o gráfico. Entendeu a ideia? Então, essa é basicamente aqui o que a gente vai precisar fazer. E conforme você vai mudando aqui, ó, cada tipo de expressão que você colocar, você vai ter um formato diferente de gráfico, tá? E o nosso trabalho vai ser a partir das próximas videoaulas também, e estudando vários tipos de função e os seus gráficos, tá bom? E aí, no final, a gente vai conseguir ter
um arcabouço de conseguir associar determinados tipos de função com determinados tipos de gráfico, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Não esquece também de resolver esse exercício, estou colocando aqui para você poder treinar. E pergunte na seção de comentários sobre ele. Não esqueça também de deixar o seu curtir, se você ainda não curtiu a videoaula. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!